os colegas dele. Tá? Então, assim, ó, essas duas pulsões, elas são mediadas por essas duas estruturas, pelo núcleus accumbens e pela amígdala. Tá? Então, o núcleus accumbens ele funciona como um núcleo apetitivo. Né? Ele regula os impulsos de aproximação do ambiente. Tá? E ali no núcleus accumbens são dois sistemas envolvidos nisso. Um sistema que é envolvido com o gozo, com a fruição, com a sensação de prazer, que são circuitos locais modulados pela GABA, né, que é um neurotransmissor com circuitaria local. Então você pode chamar isso aí de um orgoniotron, ou uma máquina gozosa, né, que é quando você está tendo prazer, você está comendo alguma coisa, você está tendo um orgasmo, é esse sistema que está ativado e que, do ponto de vista fenomenológico, se traduz sob a forma do prazer. Tá? O outro sistema é esse sistema de aproximação que a gente pode chamar da máquina desejante, tá? Que é esse sistema dopaminérgico. Como é que funciona isso? Tá? Então, essa é a base da aprendizagem por condicionamento operante. Tá? Vamos supor que um animal lá está numa determinada situação, que ele tem opção de se comportar da maneira A ou da maneira B. E aí, se ele se comporta de uma determinada maneira B, ele é sistematicamente recompensado. O que acontece, né, quando ele é recompensado? Quando ele se comportou espontaneamente de uma determinada maneira e aquele comportamento foi recompensado e existe uma relação sistemática entre o comportamento e a recompensa. O animal aprende que aquele comportamento tem a consequência recompensadora. Isso é o condicionamento operante. Tá? Então, toda vez que um comportamento ele é reforçado inesperadamente, a dopamina descarga. Tá? E isso sinaliza para o organismo. Esse se chama sinal de incentivo. É um sinal que indica assim, olha, isso aqui que você fez tem consequência que é legal. Tá? Vai nessa, procura fazer isso aí de novo que você vai receber esse troço outra vez aí que você gostou. Tá? Então, em função disso, o indivíduo desenvolve uma expectativa de que ele vai receber uma recompensa em função de determinado comportamento. O que acontece quando o indivíduo emite o comportamento e o comportamento não é recompensado? A atividade dopaminérgica baixa. Tá? Ele estava esperando o reforço não veio, a atividade dopaminérgica baixa. Então, do ponto de vista motivacional, a dopamina tem esse papel extremamente importante na aprendizagem, que ela permite que a gente estabeleça essas conexões entre os comportamentos e as consequências, que a gente consiga antecipar quais vão ser as consequências e, portanto, isso faz com que a gente module esse comportamento exploratório. Né? Quer dizer, assim, a ideia seria assim, ó, se eu me comportar de alguma maneira, eu vou ser recompensado. Tá? Qual é a maneira que vai levar à recompensa? Tá? Então você pode pensar num rato que está se comportando lá num labirinto, mas você pode pensar num ser humano que está se comportando de maneira virtual dentro da memória de trabalho dele, explorando um espaço de problema, um espaço de conhecimento. Então isso leva à exploração, em busca de reforço, em busca de recompensa. Tá? A amígdala, por sua vez, funciona como um detector de fumaça, como uma estrutura, um filtro emocional com valência negativa. Toda vez que um determinado estímulo ou evento ocorre, a amígdala vai associar uma valência emocional, positiva ou negativa em relação a esse evento. Tá? A amígdala tem um viés negativo, ela reage mais para os eventos negativos do que para os eventos positivos. Quando
o evento é negativo no sentido de que ele representa uma ameaça ao meu bem-estar darwiniano, eu desencadeio um reflexo de orientação, uma reação de orientação. Opa, tem alguma coisa que precisa ser feita. Tá? Tem outros dois componentes, então a gente tem esse componente de aproximação, um componente de evitação, e existe um componente de equilibração entre essas duas, né, que eu gosto de chamar de superego, que é o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma estrutura que está perturbada nos psicopatas, né, e que é a estrutura que permite a gente prever as consequências afetivas do nosso comportamento, de maneira não consciente. Quer dizer, se eu tenho opção A ou opção B, né, o que vai guiar o meu processo de tomada de decisão vão ser as consequências afetivas, depois associadas com a opção A e associadas com a opção B. Quer dizer, se eu escolher A, como é que eu vou me sentir em relação a isso? Se eu escolher A, como é que as outras pessoas vão se sentir em relação a isso? Tá? Então, assim, vai ser legal, eu vou obter um benefício, mas a curto prazo, mas a longo prazo eu vou prejudicar a mim mesmo, ou prejudicar outras pessoas e assim por diante. Então, o psicopata ele tem dois tipos de disfunções neurais. Né? Uma delas é nesse mecanismo do detector de fumaça. Tá? Ele não reage, tá, a esses estímulos com valência negativa. Ele é insensível à punição. Tá? Ele tem um limiar muito elevado para punição. Tá? Por outro lado, o psicopata tem dificuldade de sentir, né, de maneira emocional, de maneira afetiva, quais são os desfechos, né, associados com cada uma das opções, né, de comportamento. Tá? Então, a pessoa ansiosa, ela tem um detector de fumaça hipersensível. Tá? Qualquer coisinha causa um sobressalto. Tá? O psicopata ele tem um detector de fumaça hipossensível. Tá? O psicopata ele não tem os marcadores somáticos associados às consequências hedônicas das decisões que ele toma. Tá? A pessoa que é impulsiva, ela tem dificuldade de prever quais vão ser essas consequências. E, ao mesmo tempo, ela tem, vamos dizer assim, uma pulsão apetitiva muito forte, e aí ela acaba tomando decisões que, quando se revelam desastradas, vão levar a culpa, arrependimento, né, e assim por diante. Tá? Então, a gente tem as pulsões de aproximação, de evitação, o equilíbrio entre essas duas, e existe uma outra instância que é o operador de radar, que é o córtex pré-frontal ventromedial. O operador de radar ele fica o tempo todo perscrutando o ambiente interno, o self, e o ambiente externo, procurando indícios de que o comportamento que a gente está emitindo se associe com desfechos darwinianos favoráveis ou desfavoráveis. Então, assim, se não há nenhum indício de que a coisa possa causar problemas, então eu sigo em frente, meto bronca, né? Toco ficha. Se aparece alguma coisa que me faz pensar que aquilo ali eu vou me quebrar, vai dar algum problema, então eu tenho que pensar numa mudança de curso. Então, essas estruturas, né, elas são relacionadas com as funções da vigilância, da atenção sustentada e da flexibilidade, da mudança de set, mudança de estratégia comportamental.